Glórias ao Senhor Jesus. Que a graça e a paz desse Deus maravilhoso possa continuar sendo conosco nessa noite. Amém, igreja? Como é maravilhoso estarmos aqui na casa do Senhor, podendo adorar, exaltar, glorificar o nome desse Deus maravilhoso, junto com a nossa juventude. Nesse mês da juventude, como é bom podermos celebrar ao Senhor por nossa juventude. Em um tempo onde os jovens estão sido contaminados, ou têm sido contaminados pelo mundo, onde os jovens têm sido atraídos pelos prazeres desse mundo, onde o mundo tem buscado envolver cada vez mais a juventude. Nós louvamos ao Senhor, porque a Igreja de Cristo continua vendo a sua juventude, dedicando os seus dias na presença do Senhor, amém? E que nós possamos, como igreja, continuar sendo esse instrumento de Deus aqui nessa terra, para afirmar os passos dos nossos jovens no caminho do Senhor, amém? Esse mês é um mês muito especial, é o mês da Juventude Batista Brasileira. E como igrejas batistas, ao longo desse mês, nós damos ênfase e foco em todo o trabalho através da nossa juventude. É o momento em que a igreja, ela assim, passa a olhar com um olhar um pouco mais especial. Eu louvo ao Senhor porque o mês da juventude aqui na Pibilar, em muitos momentos não faz tanta diferença. Porque esses jovens, esses adolescentes já estão tão envolvidos no trabalho da igreja, que às vezes a gente nem percebe tanto essa diferença. Mas louvamos a Deus pela vida dos nossos adolescentes que hoje nos conduziram na adoração na manhã, à noite, e também todo o trabalho que será realizado ao longo desse mês. E esse mês tem uma temática especial, uma temática preparada pela nossa juventude, pela liderança da nossa juventude, para podermos estar trabalhando assim, nesse mês. E qual que é o tema? Quem já sabe o tema? Opa, o Isaac já falou ali já, ó. Gostei de ver. Nosso diácono Isaac já falou ali já. Foi o meu diácono que falou mesmo, não foi? Foi, meu diácono Isaac, né? Já estou declarando aqui, nosso diácono, futuro diácono, em nome de Jesus. Como é que é então o tema? Então agora vocês falaram, a igreja já ouviram, então agora dá para a gente falar mais alto, não dá? Qual que é o tema? Muito bem. Quem estava aqui hoje pela manhã? Vocês viram aquele adolescente que estava aqui hoje pela manhã? Vocês viram que palavra de Deus, hein? Que palavra poderosa, hein? Não sei não, hein? Deus tem alguma coisa nesse adolescente que veio hoje de manhã aí. Os pais dele se preparem em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E qual que é a divisa? Está onde? A divisa está onde? Quem prestou atenção na divisa? O tema vocês foram em cheio. E a divisa? Qual o texto bíblico? Bom, já que não deu para gravar, vai gravar ainda. Salmos 46, versículo 1. Espero que depois de agora à noite vocês possam gravar esse texto da nossa divisa, só que eu não vou ficar só no versículo 1 não, tá bom? Vou trabalhar todo o Salmo 46, será a nossa exposição nessa noite. Abra aí, por favor. Enquanto você vai abrir no Salmo 46, eu quero dizer que eu não parei, não desisti da nossa jornada de exposição da palavra, que nós estamos em Daniel, tá bom? Apenas eu saí de férias, e no final de semana passado eu já estava com compromisso agendado de pregar num congresso, e eu preguei nesse congresso no final de semana passado, e hoje estamos iniciando o mês da juventude, e vamos trabalhar a temática da juventude, mas assim a gente vai dar sequência depois na série em Daniel, em nome de Jesus, tá? Vamos caminhar até o capítulo 6, conforme nós anunciamos junto à igreja. Quero que você abra sua Bíblia, Salmo 46, encontrou aí? Então, enquanto você encontra aí, eu tomo mais um pouquinho de água aí, porque tem muita gente ainda precisando abrir a sua Bíblia. Salmos 46, encontraram? Mas ainda tem gente ainda que não encontrou ainda, só lá no meio da Bíblia.
Encontrou aí? Você vai abrir e deixar sua Bíblia aberta. Salmos 46. Amém? Então, a palavra de Deus diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, obrigado por essa palavra do Senhor, que o Senhor separa para nós pensarmos nessa noite, e que nós possamos sair daqui nessa noite, Pai, com a certeza da segurança e do refúgio que o Senhor é para com aqueles que depositam a fé em Ti. Que se nessa noite, ó Deus, tem entrado aqui pessoas que estão angustiadas, aflitas, temerosas, ó Pai, que saiam daqui, ó Deus, com a certeza do socorro do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus é o refúgio do seu povo. Mês da juventude, o tema, conforme dito, refúgio e, para ficar bem gravado, refúgio e a pergunta que eu quero iniciar aqui fazendo para a nossa juventude é: onde a juventude tem buscado o seu refúgio? Onde a juventude tem buscado o seu refúgio? Para os adultos, essa pergunta também é válida. Onde você tem buscado o seu refúgio? Onde você tem buscado se refugiar nos momentos de angústia da sua vida? Onde você tem buscado se refugiar nos momentos de aflições da sua vida? Onde você tem buscado o seu refúgio nos momentos mais turbulentos da sua vida? Essa pergunta ela é importante porque ela provoca em nós, até mesmo através de uma pergunta, outros questionamentos, porque nos leva a aprofundar onde nós temos tido a nossa segurança, onde nós temos buscado nos abrigar. O Salmo 46, ele tem um contexto muito peculiar, apesar de terem pelo menos 3 possibilidades de interpretação do seu contexto histórico. A mais aceita é a do seu contexto histórico tradicional. Como todo salmo, ele é um cântico. Ele está no livro dos saltérios, dos cânticos. E o que temos aqui é uma história em forma cantada. E uma pergunta que nós precisamos também fazer: qual é a história contada que o Salmos 46 está cantando? Ou qual é a história cantada que o Salmos 46 está contando? Porque ele está contando uma história de forma cantada, ou ele está cantando uma história de forma contada. É assim, nós precisamos entender. A tradição judaica e muitos estudiosos entendem que esse salmo ele celebra o livramento de Jerusalém durante o cerco assírio, narrado em 2 Reis, capítulo 18 e 19,
e também em Isaías 36 e 37. Depois, na sua casa, ao longo dessa semana, você pode estar lendo 2 Reis 18 e 19 e Isaías 36 e 37. Você, eu acho que já acostumou com o pastor. O pastor, além de pregar no domingo, ele sempre deixa um texto histórico para você estar lendo durante a semana. Então, um monte de você vir no domingo, que além de se alimentar da palavra do Senhor aqui, você também recebe textos para poder, ao longo da semana, continuar se alimentando da palavra de Deus. Ainda que o texto ele não identifique explicitamente o episódio, esse contexto, ele explica muito bem as imagens desse texto. O período histórico aqui está destacado nesse contexto de 2 Reis 18, 19 e Isaías 36 e 37. Só que, se o Salmo 46, ele conta a história do cerco de Jerusalém, do exército assírio. Quem era a Síria? O que ela tinha feito antes de cercar Jerusalém? São perguntas importantes que nós precisamos responder. Nesse tempo aqui, a Síria, ela era aquilo que a gente tem ensinado aqui para a igreja, nesse momento do contexto histórico bíblico, a maior potência mundial do seu tempo. A Síria, ela se tornou a maior potência mundial entre o século VIII ao século VI antes de Cristo. Nós tivemos o Egito, tivemos Israel e depois nós tivemos a Síria como a terceira grande potência mundial, historicamente, biblicamente falando. Então, aqui nós temos o último rei de Israel, ou Reino do Norte, caindo para a Síria. O rei Salmanassés IV, rei da Síria, ele toma ali, então, quando ele domina várias partes do mundo, ele chega em Israel. O rei Oséias foi o último rei do Reino do Norte. Aqueles que gostam de escola bíblica dominical estão relembrando muitas coisas aqui. Não o profeta Oséias, mas o rei Oséias é o último rei do Reino do Norte que cai. Então o rei Salmanassés IV, que era o rei da Síria naquele tempo, ele começa a entrar para dentro de Israel a partir do norte de Israel. Então começa a dominar, começa a entrar, e a Síria ela tinha uma característica diferente dos demais povos. A Síria era um povo muito brutal, era um povo muito sanguinário, era um povo que não tinha muita piedade. Então a forma e as táticas de guerra que ela tinha diferente das demais nações, e por isso que onde ela passava, ela devastava, onde ela passava, ela trazia medo, onde ela passava, ela trazia aflição, onde ela passava, ela trazia angústia. Bom, entendido isso, você consegue compreender um pouquinho do porquê o profeta Jonas não quis ir pregar lá em Nínive, porque Nínive era a capital tá vendo? Olha só, vocês estão aprendendo a Bíblia, olha só, coisa boa. Nínive é a capital da Síria, é exatamente isso. Exatamente, por isso que ele não quer ir lá, porque ele havia visto aquilo que essa nação estava fazendo com Israel, ao dominar aquelas cidades, ao dizimar nações, povos, e fazer tudo isso agora com o povo de Israel. E é por isso que essa temática dessa mensagem é importante, porque em momentos em que encontramos cercados, apavorados pelos exércitos inimigos, avassaladores ao nosso redor, não há nada a fazer a não ser confiar em Deus, como sendo o refúgio do seu povo. Amém, igreja? Por isso a grande ideia dessa mensagem é trazer para nós que quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, a presença soberana de Deus é suficiente para sustentar o seu povo. Você crê nisso? Amém? Quando tudo estiver desmoronando ao seu redor, lembre-se que a presença soberana do Senhor, ela é suficiente para sustentar o seu povo. Amém? Saia daqui nessa noite com essa certeza, e o Senhor espera de nós, tendo essa grande ideia bem clara na nossa mente, que nós possamos confiar plenamente na sua presença e na sua soberania, permanecendo firmes e descansando nele, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer desabar. Talvez você entrou aqui nessa noite, jovem, adolescente, dizendo que a sua vida está desabando, acabando. Talvez você adulto entrou aqui dizendo: olha, eu estou acabado, terminou. Saia daqui entendendo que o Senhor, nosso Deus,
Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio, Deus é o refúgio do seu povo, mesmo diante das calamidades mais intensas. Olha só, versículo 1 ao versículo 3 nos mostra isso. O versículo 1 ao versículo 3 vai mostrar que o Senhor, Ele é o refúgio do seu povo, mesmo diante do caos, mesmo diante das calamidades mais intensas. E o que é calamidade para você? O que é calamidade para você? Para você, jovem, adolescente, o que é calamidade? Bom, calamidade para o jovem, o adolescente, talvez pode ser o Flamengo perder a final para o Palmeiras. É uma grande calamidade. Não tenho mais energia nem para ir à escola na segunda-feira. Coloque o seu time do coração aí. Para o adolescente pode ser isso. Para o adolescente, jovem, talvez calamidade é tirar aquela nota baixa na escola, lá na faculdade. Acabou o mundo. Tem uma boa aqui. Para o jovem, muita calamidade. A calamidade, muitas vezes, terminou o namoro. Eu não consigo viver sem ele. É assim. Quantas vezes eu recebo no gabinete? Pastor, o que vai ser da minha vida? O que será do meu futuro? Falou a experiência com 20 anos de idade. É assim, porque a proporção é diferente daqueles que já estão mais adiante. E nós precisamos entender isso, nós que somos adultos, porque nós, que às vezes rimos aqui como nós rimos, fomos lá no passado que falamos, o que vai ser da minha vida sem ela? É assim. E a vida passou, a vida aconteceu, e nós estamos aqui de pé, porque nós compreendemos quem que é verdadeiramente o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós precisamos observar, é interessante que o texto bíblico, antes de falar das calamidades, ele fala da segurança e onde ela estava firmada. O versículo 1, ele não inicia falando de calamidade. O versículo 1, ele não inicia falando das tragédias. O versículo 1, ele inicia dizendo onde estava a segurança e onde ele estava firmado. É por isso que ele diz aqui, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele inicia falando de onde estava a sua firmeza, a sua segurança. Sabe por quê, irmãos? Porque quando sabemos onde está firmada a nossa segurança, algo poderoso acontece. Versículo 2. Por isso, o que diz a sua Bíblia aí? Por isso, não. Quando nós temos certeza e quando nós sabemos onde está firmada a nossa confiança, não há o que temer. Não há o que temer. É por isso que ele inicia dizendo, olha, Deus é o nosso refúgio. Tenham consciência do seguinte, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. Nós não vamos temer, ainda que, lembre-se, Jerusalém está cercada, o exército assírio estava em volta, Jerusalém era a capital de Judá, ali do reino do sul, a capital de Israel, ali estava ali, firmada ali em Jerusalém. Quando eles olhavam ali para aquele lugar, para aquela cidade, ela estava numa posição estratégica, parecia impenetrável. Só que agora, o medo estava diante deles, porque o todo-poderoso exército assírio estava para poder acabar com eles. Então, a palavra de Deus chega para eles, dizendo o seguinte, a segurança não está nas grandes muralhas, as fortificações de Jerusalém, a segurança não está na posição geográfica e estratégica em que Jerusalém está situada, mas a segurança está no Senhor, ainda que, versículo 2, a terra trema, os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, Deus é o nosso refúgio e ainda que.
Na poesia e nas profecias do Antigo Testamento, eles trabalhavam muitas metáforas. E quando ele fala que em montanhas e águas turbulentas, tem significados. Montanhas frequentemente representavam reinos fortes e águas turbulentas frequentemente representavam exércitos invasores. Então, quando ele narra aqui de forma poética, dizendo: ainda que a terra trema, os montes afundem as profundezas do mar, águas venham a rugir e a espumar, ele estava falando exatamente daquilo que poderia acontecer com eles. O sentimento aqui era de perda total, sentimento de fim do mundo, sentimento de acabou. Por isso, o relembrar as verdades de Deus para o povo era algo imprescindível nesse momento. Relembrar o Deus que sustentava, mesmo diante das atrocidades mais absurdas que eles haviam visto a Síria provocar ao seu redor e que poderia chegar até eles. Irmãos, logicamente que as calamidades que nós enfrentamos na nossa vida, elas trazem sim medo. Elas trazem sim aflição. Nós não podemos negar isso. Não podemos negar que a nossa humanidade, diante do cerco que se volta ao nosso redor, trazem apreensão, trazem medo, trazem sim aflição. Só que nós não podemos esquecer de quem é o nosso refúgio e de quem é a nossa fortaleza. É por isso que 1 João capítulo 4, versículo 4 diz para nós: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa verdade precisa ser trazida ao nosso coração. Romanos 8,37 diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem nos amou? Se nós temos Cristo Jesus como nosso refúgio e fortaleza, nós temos certeza da vitória, ainda que venhamos passar por dificuldades, ainda que venhamos passar por aflições, ainda que os problemas batam a nossa porta, mas eu tenho certeza da vitória que Ele já garantiu para a minha vida. Por isso nós não podemos temer, não precisamos temer, porque não existe calamidade intensa diante daquele que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A intensidade da tempestade nunca será maior que a segurança encontrada no nosso refúgio. Guarde isso no seu coração. A intensidade da tempestade nunca será maior que a segurança encontrada no nosso refúgio. Anota aí no papelzinho, coloca isso aí, coloca para você não esquecer, porque às vezes a tempestade ela vem tão forte, que às vezes você esquece daquele que é o seu refúgio. Então a intensidade da tempestade nunca será maior que a segurança encontrada no nosso refúgio. Se a tempestade está difícil, está te abalando e está tremendo aí, mas saiba que o seu refúgio é muito maior do que a tempestade que está batendo na sua porta. Igreja, Deus é o nosso refúgio, Deus é o refúgio do seu povo, mesmo em meio à calamidade, mas Ele também é o refúgio do seu povo, que cuida em meio ao desespero. Versículo 4 ao versículo 7, nós veremos isso. Diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e não será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam, Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Deus é o refúgio do seu povo, que cuida em meio ao desespero. Bom, nós precisamos lembrar e relembrar aqui o contexto. Jerusalém estava sitiada, Jerusalém estava cercada. E interessante, quando nós olhamos para essa história e observamos, nós olhamos que Jerusalém foi a última fronteira ali para conquistar. Era a última fronteira. As outras 46 cidades já haviam sido tomadas pelo rei Senaqueribe da Síria. Isso é comprovado pelo achado arqueológico chamado Prisma de Senaqueribe.
A gente sabe que na teologia nós também estudamos a arqueologia, e dentro da arqueologia são provas em que são encontradas e que atestam a veracidade dos fatos bíblicos que aqui estão narrados na palavra de Deus. E o prisma de Senaqueribe é um achado arqueológico histórico que contém uma crônica oficial da Síria, escrita em argila, datada de cerca de 690 a.C., que foi encontrado esse artefato aqui. Segundo os arqueólogos, nesse prisma há uma descrição do próprio rei Senaqueribe, que diz o seguinte: quanto a Ezequias, o judeu, ele não se submeteu ao meu jugo. Eu sitiei 46 de suas fortes cidades muradas e as conquistei. E ele diz assim, eu conquistei as 46 cidades, mas quanto ao rei Ezequias, ele não submeteu ao meu jugo. Tudo isso aconteceu até chegar em Jerusalém. A Síria estava dominando, estava destruindo tudo. Chega aqui agora, a história vai mudar. Como tática de guerra, era muito comum fazer esses cercos naquele tempo, porque ao cercarem, impedia que o povo daquele lugar saía, então eu não poderia comprar, eu não poderia vender, então o comércio era abalado, até mesmo a produção dos mantimentos eram abalados. Então com o tempo, ou eles se entregavam, ou eles não tinham mais forças para conseguir lutar. É o que ele estava fazendo aqui, é o que estava acontecendo. E só que de uma forma muito estratégica, Deus iluminou o rei Ezequias a ter uma ideia excepcional. Quando eles estão chegando lá, Deus manda o rei Ezequias tapar os poços que estavam do lado de fora. E você pode ler depois os textos bíblicos que eu citei para vocês, que vocês vão ver essa estratégia que o Senhor trouxe ali. Mandou tapar os poços. Só que Deus também deu uma estratégia para ele de escavar um arqueduto pela rocha, transportando água para dentro da cidade de Jerusalém, da antiga Jerusalém, tirando da fonte de Gion e levando lá para dentro. Essa obra ficou conhecida como Túnel de Ezequias, pois era uma passagem subterrânea de quase 500 metros, que tirava água da fonte de Sion, passava e levava até o tanque de Siloé. Duas fontes muito interessantes e muito importantes aqui, tá? Porque quando nós olhamos aqui, a fonte de Gion é onde o rei Salomão, ele é ungido e consagrado rei em Israel, é onde Davi manda o profeta e o sacerdote ir lá ungí-lo rei de Israel. Você pode estar lendo depois 2 Crônicas 33:30 e 1 Reis 33:34. E o tanque de Siloé está narrado em João capítulo 9, versículos 6 a 7. Quando Jesus ele cospe ali no chão, faz aquele barro, coloca no olho daquele cego, e ele diz o que para ele agora? Vai agora e lava-te no tanque de Siloé. Então, o que acontece aqui? O túnel de Ezequias, ele pega da fonte de Gion, era um arqueduto de cerca de 500 metros, e levava até o tanque de Siloé. E ali era a água que eles tinham. Sabe por quê? Porque Jerusalém, irmãos, a cidade de Jerusalém, ela não tem nenhum rio navegável ou um fluxo permanente, por isso dependia de fontes externas ou de outros meios para a provisão de água, como fontes, vales, cisternas e outras coisas mais. Assim sendo, quando nós compreendemos a logística dessa cidade, nós passamos a entender o que esse texto do Salmo 46 traz para nós. É por isso aqui que o versículo 4, ele fala sobre esse rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Porque se você só olhar para a cidade de Jerusalém, não tem rio. Que rio é esse? Ele está falando exatamente desse rio que Deus fez. Deus providenciou esse rio, Deus providenciou essa água durante o cerco para salvar o seu povo. Versículo 5, Deus está no meio dela e não será abalada, Deus ajudará desde o amanhecer. Olha, diante do cerco que vocês se encontram, entendam o seguinte: Deus está no meio de vocês.
E por mais que talvez o inimigo pense que vocês irão sucumbir, por mais que o inimigo pense que vocês serão abalados, por mais que o inimigo pense que vocês vão morrer de sede, olha, o Senhor, Ele sempre prepara um rio onde ninguém está vendo para poder sustentar o seu povo. Deus está no meio do seu povo. Aprendemos aqui, irmãos, que quem tem Deus no centro de suas vidas, as nações à sua volta pode até se enfurecer, os reinos podem até se abalar, porém, o Senhor dos exércitos está conosco. É o todo-poderoso exército da Síria? É o todo-poderoso, a grande potência mundial, o maior exército? Não tem problema, sabe por quê? O Senhor dos exércitos está conosco. Pode vir a Síria, pode cercar, pode fazer o que você quiser. Vocês acham que o seu exército é muito forte, é poderoso? Mas o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. É isso que Ele está ensinando para o seu povo, é isso que Ele está trazendo para o seu povo, é isso que Ele está trazendo para nós. Quando nós olhamos para esse texto, nós observamos que o Senhor continua providenciando esse rio para nós, o rio que nasce do trono de Deus, desceu para aqueles que nele creem, e Jesus é a água da vida para aqueles que são prestes a perecer de sede espiritual. Jesus é essa água que Deus preparou. Se você veio aqui nessa noite, se você está aqui cultuando ao Senhor, mesmo em meio ao seu desespero, sedento por proteção e cuidado, quero dizer para você que você veio no lugar certo. Sabe por quê? Porque aqui nós apresentamos a fonte da salvação, a fonte de água-vida, a fonte que é Jesus. E apresentamos também aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que luta as nossas lutas, que cuida de nós, mesmo nos piores momentos da nossa vida, Ele cuida de nós, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Quem encontra Cristo, descobre que a maior segurança não é a ausência de guerras, mas a presença de Deus junto com Ele. Que nós possamos ter essa certeza do Senhor junto conosco. Por fim, Deus é o refúgio do seu povo, que nos leva a contemplar e a exaltar a sua grandeza. Versículo 8 ao versículo 11. Está comigo aí ainda? Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Deus é o refúgio do seu povo, que nos leva a contemplar e exaltar a sua grandeza. O verso 8 é um convite a contemplar as maravilhas, a contemplamento das maravilhosas obras que Deus fez. Foi exatamente isso que Deus fez com o seu povo. Deus está aqui convidando o seu povo a contemplar a sua obra, a contemplar aquilo que Ele estava fazendo, a contemplar realmente os seus livramentos, a contemplar quem Ele de fato era. Ele está dizendo assim: povo, olha, observe, contemplem, saibam que o Senhor dos exércitos está conosco. É como se estivesse dizendo assim: pastor Heberto, o Senhor dos exércitos está contigo. É como se estivesse dizendo assim: pastor Tiago, o Senhor dos exércitos está contigo. É como se estivesse dizendo: Thomas, o Senhor dos exércitos está contigo. Dizendo: juventude, o Senhor dos exércitos está contigo. Igreja, o Senhor dos exércitos está contigo. Ele está conosco. Então vinde, vamos contemplar, para nós nos alegrarmos, observarmos as maravilhosas obras, a grandeza desse Deus. Não importa a grandiosidade do exército que está à nossa volta, não importa o quão poderoso Ele é, quantas nações Ele já destruiu, as cidades à nossa volta que já deixaram de existir, mas o Senhor dos exércitos está conosco. Essa verdade não pode deixar de ser lembrada no coração do povo, daquele que crê em Deus. Afinal, o versículo 9 diz para nós que Ele acaba com as guerras, Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros com fogo. Quando Ele fala isso no versículo 9, sabe o que Ele está querendo ensinar para nós? É que, igreja, Ele mostra todos os artefatos mais poderosos que existiam naquele tempo para um exército de guerra ter, eles tinham. Mas o Senhor nos mostra para nós que os artefatos mais poderosos de qualquer exército do mundo e que eles possam utilizar, não são nada diante daquele que é o Senhor dos exércitos. Não é nada, isso se torna nada. Meu querido irmão,
Eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando. Eu não sei a angústia, a aflição ou cerco que você está passando nesse exato momento, e que você pensa que vai sucumbir e que chegou até mesmo ao fim. Eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, e eu tenho certeza de uma coisa: por maior que possa parecer, tudo isso que tem te afligido, tem trazido tristeza no seu coração, tem trazido desespero, não são nada diante daquele que é o Senhor dos exércitos, e que nesta noite te convida a contemplar as grandiosas obras que Ele fez e continuará fazendo na sua vida para a glória do nome dEle. Porque o Senhor dos exércitos está contigo. Por causa disso, você pode se acalmar. Mesmo que você tenha entrado aqui nessa noite em desespero, mesmo que você tenha entrado aqui nessa noite em aflição, mesmo que você tenha entrado nessa noite aqui em angústia, você pode se acalmar. Sabe por quê? O versículo 10 traz para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus está dizendo para o seu povo ali: povo, precisa ficar com medo desse exército, e não, eu sou o Senhor dos exércitos, eu estou convosco. Então olha, aquietai-vos. Na linguagem da juventude aqui, como nós estamos falando no mês de jovem, eu posso usar a linguagem de juventude, né? É como aquele jogo que está difícil, está complicado, seu time está precisando ganhar, e está truncado. Aí você, o camisa 10, veste aquela camisa, dá a bola no pé aqui que eu sei o que fazer. Manda para mim que eu resolvo. Manda para mim que eu resolvo. Né? Não é assim? Eu estou aqui, fica tranquila, calma. Né? E depois você mete aquele gol lá, né? E sai fazendo aquela famosa comemoração e diz: ó, eu estou aqui, fica tranquila. É isso que Deus está fazendo para o povo ali. Vocês estão com medo da hora? Tranquilo, eu estou aqui. Para que essa preocupação? Para que essa preocupação? Eu sou o Senhor dos exércitos. A Síria aí não é nada não, gente. Vocês estão com medo dele? Esse time aí que vocês acham que é muito grande, não, acalma, fiquem tranquilos, fiquem em paz. Irmãos, o inimigo muitas vezes ele tenta parecer maior do que ele é, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente precisa declarar isso, irmãos, porque às vezes a gente transforma o inimigo de nossas almas maior do que ele é, e não, ele já é um derrotado, irmãos. O que ele tenta fazer é um pouquinho da sua graça nesse tempo, que ele sabe que o tempo dele está se esgotando, e que a derrota dele já está decretada. Irmãos, quando nós passamos a ter essa consciência, e entendemos que ele já está derrotado, ele não vai ser derrotado, irmãos, ele já está derrotado, porque eu creio na palavra de Deus, você crê? E a palavra de Deus nos diz em Apocalipse, que ele já está derrotado. Ele só está tendo um tempinho aqui nesse mundo para poder fazer as suas graças aí, mas o Senhor, Ele já decretou a derrota dele. E se nós temos Cristo no nosso coração, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos tomar posse disso, e quando nós tomamos posse disso, nós ficamos tranquilos. O versículo 10, ele vai muito além do que um convite à tranquilidade individual. Ele é uma linda e bela declaração que afirma a soberania de Deus, que dirige todas as nações quando ele dá ordem. Ele faz cessar a guerra, leva todas as nações a reconhecerem que o Senhor reina sobre toda a terra. E Deus está nos convidando nessa noite, mesmo em meio aos nossos desesperos, a confiar nele, contemplar e exaltar a sua grandeza, pois o seu governo soberano continua operando nos dias atuais. O povo de Deus pode descansar. Sabe por quê? Porque aquele que governa a história, ele continua sentado no trono. Aquele que governa a história continua sentado no trono. Por isso Deus é o refúgio do seu povo, mesmo diante das calamidades mais intensas. Deus é refúgio do seu povo, que cuida em meio ao desespero. Deus é refúgio do seu povo, que nos leva a contemplar e exaltar a sua grandeza. O Salmo 46 é um salmo de sobrevivência. O Salmo 46 nos mostra a soberania de Deus em tempos de crise, a presença de Deus como fundamento na nossa esperança, e o descanso que nasce tão somente nele. O interessante é que tudo isso acontece quando Deus está no meio do seu povo. Quando Deus está no meio do seu povo, versículo 5. A certeza e a presença de Deus em nosso meio é a garantia de que não seremos abalados e de que Deus nos ajudará em todo o tempo. Às vezes a gente foca no versículo 1, no Salmo 46.
Só que o versículo primeiro só acontecerá se Deus estiver no meio do seu povo. Como é lindo observar isso, observar esse cuidado de Deus para com o seu povo. E quando nós observamos isso, nós observamos que isso aponta para Jesus. Pastor, lá vai o senhor querer forçar o texto, apontando para Jesus. Não, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Muitas vezes é nós que não enxergamos Cristo, até mesmo no Antigo Testamento. O versículo 5 diz o quê? Deus está no meio dela. Quando fala Deus está no meio dela, no meio de Jerusalém, está falando Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio de Jerusalém, Deus está no meio do seu povo. Mas o que diz Mateus capítulo 1, versículo 23? Abra sua Bíblia aí, folheia rapidinho aí. Vamos lá, já estou concluindo aqui a mensagem. Se quiser projetar também, pode projetar também. Fique à vontade. O tempo passou, séculos depois, acontece algo precioso. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de, que quer dizer? Irmãos, olha só que coisa linda, olha só como ele aponta para Jesus. O Emanuel é o Deus conosco, o Emanuel é o Deus no meio do seu povo. Cristo é a certeza da vitória em meio aos desesperos e angústia nessa vida, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Louvado seja o Senhor por isso, porque esse cuidado, Ele aponta para isso, e essa promessa chegou até nós, porque em Mateus 28, 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Cristo continua conosco, agora na pessoa do seu Espírito Santo. Ele continua habitando conosco. O nosso corpo, ele passa a ser templo do Espírito, tabernáculo, morada do Espírito Santo do Senhor. Mas isso não para aqui, isso aponta para algo mais adiante, porque se em Salmos 46, versículo 4 e 5, a presença de Deus no seu santo lugar, a morada do Altíssimo, representava o templo de Jerusalém, simbolizando a presença de Deus e consequentemente a garantia da vitória, a palavra nos mostra que essa vitória não será apenas momentânea, mas ela será eterna. Você vai ler o texto depois, que eu passei para essa semana, você vai ver que essa vitória aqui aconteceu. Essa vitória aqui aconteceu, só que depois tiveram outras lutas, tiveram outros momentos, e o povo sucumbiu, o povo foi levado cativo, em outros momentos, viveu momentos tristes e desesperadores depois. Só que o Senhor nos mostra e nos aponta, que quando Ele está no meio do seu povo, Ele permanece no meio do seu povo, a sua vitória é permanente, e Cristo veio para trazer essa vitória permanente, para estar conosco. Ele continua conosco hoje, junto com o seu Espírito Santo. Só que Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, quando fala que ele viu um novo céu, uma nova terra, ali naquele lugar, ele viu algo poderoso, e diz assim: e ouvi uma forte voz, que vinha do trono, e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Aleluia, glória a Deus. Na Nova Jerusalém, na cidade santa, o Senhor, de uma vez por todas, estará no meio do seu povo. Naquele grande dia, o tabernáculo de Deus estará entre nós, e desfrutaremos da vitória e o governo soberano do Senhor sobre todas as nações, por toda a eternidade. Sendo assim, irmãos, com essa certeza, não há o que temer para aqueles que têm Deus como seu refúgio e fortaleza. E enquanto esse dia não chega, caminhamos por esse mundo com a certeza inabalável: Deus continua sendo o refúgio e fortaleza do seu povo. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. E eu quero orar por sua vida nessa hora. Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você que entrou aqui nessa noite. E talvez você entrou aqui nessa noite com angústia no seu coração. Talvez você entrou aqui nessa noite com desespero.
Talvez você entrou aqui nessa noite aflito. Talvez você entrou aqui nessa noite assim, com um sentimento desse Salmo 46. Um sentimento que estava cercado, um sentimento que não tinha mais o que fazer, um sentimento de derrota iminente, um sentimento que iria sucumbir. Talvez você entrou aqui como sua última esperança, última alternativa, mas nessa noite você ouviu essa palavra, essa noite você ouviu essa ministração, essa noite você ouviu Deus falar ao seu coração: olha filho, olha filha, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza, eu sou o socorro bem presente nessa sua angústia. Então faça de mim a sua segurança, faça de mim o seu socorro, faça de mim o seu abrigo, faça de mim aquele que pode livrar de todas as coisas. Talvez você não sabia onde estava a sua segurança, mas você nessa noite está encontrando com essa segurança. Jesus, Ele garante a vitória para nós, Ele garante a vitória para a sua vida. E se você nessa noite quer tomar posse dessa vitória do Senhor Jesus, eu quero convidar você a fazer essa oração. A oração para entregar as suas angústias, as suas aflições, confiando que o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Você quer receber essa oração? Levante as suas mãos onde você está, em nome de Jesus. Se você puder, coloque-se de pé onde você está. Eu quero orar por sua vida. Faça essa oração diante do Senhor. Eu não sei qual é a aflição que você está passando, mas eu quero orar por sua vida. Quero clamar para que o Senhor dos exércitos possa declarar a vitória na sua vida em nome de Jesus. Pai, eu quero clamar ao Senhor neste momento, por essas vidas que estão aqui de pé, que entenderam a Tua palavra nessa noite, Pai, e que assim entraram aqui aflitas, angustiadas, entraram aqui, ó Deus, sem esperança. Talvez, ó Pai, elas entraram aqui com o último recurso, pensando: será que aqui existe uma palavra? Será que aqui existe alguma solução? Será que eu consigo encontrar aqui neste lugar algo que possa trazer algum alívio para a dor que eu estou sentindo? Mas Pai, nessa noite, os Seus filhos ouviram que o Senhor é o refúgio e fortaleza, Pai. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é aquele que nos socorre nos tempos das aflições, porque o Senhor é aquele que é o Senhor dos exércitos, o Senhor é aquele que está conosco, e o Senhor estando conosco não há o que temer. E nessa hora os Seus filhos, ó Pai, tomam posse da vitória do Senhor sobre suas vidas, não apenas uma vitória momentânea, Pai, mas uma vitória que o Senhor Jesus outorgou para nós na cruz do Calvário, Pai. Por isso, entre com a Tua providência, Pai. Declare palavras nesses corações nessa noite, Pai, que vão direcionar, vão encaminhar, ó Deus, a vitória do Senhor nesses cercos que eles estão passando, em nome de Jesus, Pai. Para que, ó Deus, todo o exército inimigo que estava se vangloriando, Pai, possa cair por terra e o nome de Jesus seja exaltado e glorificado nessas vidas, Pai. Nós queremos decretar a Tua vitória, declarar a Tua vitória pelo poder que há em Cristo Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que os Seus filhos saiam daqui nessa noite com a certeza da vitória do Senhor, mas principalmente, mesmo atravessando os momentos difíceis, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias damos ao Senhor. Poder sentar em nome de Jesus.